questões. Eu vou tentar ver, eu vou juntar a da Maria Helena com a da Berenice, porque eu acho que dá para a gente pensar junto. Políticas públicas, bom, o que eu venho discutir como meio, como fim, só para a gente situar aqui as discussões, então, ela trata da questão da mulher titular do Bolsa Família, que foi uma conquista e, ao mesmo tempo, pode ser uma desqualificação, enquanto a Berenice lembra a dificuldade das redes e de formação. Não é isso? Lembra a questão para mim. Bom, eu não estou estudando diretamente as lutas femininas, as diversas lutas que eu venho acompanhando. Eu estou procurando acompanhar as redes empresariais que incidem sobre elas. Lógico que no Brasil a gente conhece bastante bem as entidades estrangeiras financiadoras, que são, fundamentalmente, no caso brasileiro, já tem presença aqui há 70 anos, como a Fundação Ford, ou a Fundação Rockefeller, ou a Kellogg, que são já, fazem parte do cotidiano de áreas de incidência disso. Só que elas não esgotam isso. Portanto, a gente tem que continuar acompanhando a atuação dessas entidades internacionais. Vocês lembram que o Banco Mundial, no final da década de 90, lançou um livro para o Brasil escrito Estado e Sociedade Civil do Confronto à Colaboração, abrindo as portas, porque o papel do Banco Mundial é um pouco sintetizar o que já existe, fora e dentro, mais ou menos organizar um receituário para frente. E esse receituário que o Banco Mundial propunha era o quê? O Banco Mundial e as entidades que coparticipam com o banco em financiamentos diversos para a sociedade civil está aberto a todas as entidades da sociedade civil. A única coisa que o Banco Mundial não faz é discutir filosofia, porque isso toma muito tempo e não leva a lugar nenhum. Contanto que não discuta filosofia, ele aceita financiar nas mais diversas direções. É lógico, discutir filosofia, leia-se, não se fala de classes sociais. Não falando de classes sociais. O resto é bem-vindo. Não se esqueçam que o Banco Mundial, além disso, tem na sua própria estrutura, o Banco Mundial não é uma entidade, é um complexo de entidades, se eu não me engano, 7 entidades, se chama Grupo Banco Mundial, e dentre elas tem uma plenária de sociedade civil, na qual uma série de entidades sociais, muitas delas empresariais, mas muitas não, participam. A situação é complexa no cenário nacional e no cenário internacional. Eu vou olhar pelo outro lado. O que eu estou querendo trazer agora é esse lado da dominação. Auxílio e financiamento de entidades empresariais para movimentos de luta significam duas coisas. Um, que ela não existe e que ela é importante. 2, que o que essas entidades empresariais pretendem fazer é estabelecer hierarquias internas e não assegurar a emancipação do processo. Essa é uma questão duríssima e dificílima de enfrentar, e a formação para isso é bem mais complicada, porque o que houve nos últimos tempos no Estado brasileiro, no conjunto do Estado? Nós tivemos avanços legais, mas todo o processo formativo do Estado brasileiro, da saúde e da educação, foi crescentemente privatizado. A gestão, a companheira que falou do ATER, ali, do Piauí, a situação é dramática. Santa Catarina está fazendo pregão eletrônico para a contratação de professores. O professor que se oferecer pelo menor salário, não. E o maior número, já vocês estão espantados, e é Santa Catarina, é Florianópolis. Nós não estamos falando de uma cidade pequena. É pregão eletrônico para a contratação de professores. A questão, são muitas questões graves, na medida em que a luta, que o investimento empresarial, a partir de entidades sem fins lucrativos, começa a atuar na formulação de políticas públicas,
O objetivo deles é neutralizar os movimentos sociais. Por isso, colocar os movimentos sociais na gestão do problema. É retirá-los da luta. Esse foi o papel da CUT nos anos 90. A CUT parou de fazer curso de formação sindical para trabalhadores para fazer curso de gestão sindical. E na gestão sindical vinha a gestão dos programas sociais. Portanto, o sindicato deixa de ser organização de luta para ser... O outro. O vermelho. Não, esse... Agora não. Bom, essa questão não é só brasileira. Essa questão está mais para o mundo. No caso brasileiro, ela é mais visível, porque ela foi muito rápida. São 20 anos de atuação acelerada empresarial. Hoje, eu tentei pesquisar um pouco para fora, a França, que eu conheço um pouco melhor, um pouco para os Estados Unidos, é devastador. Só que eu não tenho tempo para ir para lá, porque lá eu vou ter de fuçar uma variedade de arquivos que eu não tenho a menor condição. Então, eu estou concentrado aqui no caso brasileiro. Isso é dramático. Nos últimos, e isso foi uma das razões das brigas na gestão. Das brigas na gestão Lula e Dilma, porque a contratação de organizações sociais se expandiu na área da educação, mas especialmente na área da saúde. Na área da educação, a Fundação Ayrton Senna vendeu o programa educativo para praticamente todas as prefeituras das capitais. Sergipe, Alagoas, Rio de Janeiro, Pernambuco, eu não tenho certeza, para umas capitais e uma série de outros municípios aprenderam gestão escolar, avaliação de resultado com Fundação Ayrton Senna. Quem é a Fundação Ayrton Senna? Alguém já foi lá olhar? É uma fundação empresarial que simplesmente altera o funcionamento do público. Que funcionário público podemos ter quando ele é colocado em condições de concorrência alucinada com uma privatização crescente? A tendência é que ele passe a operar tal como o operador privado. O caso da Exater é terrível, da assistência técnica rural é terrível, porque a história da assistência técnica é outra história, complicadíssima. Por acaso, eu orientei uma tese sobre extensão rural, sobre a história da extensão rural, né? E da Emater, e depois a estadualização desse processo. A assistência rural foi criada no Brasil, fundamentalmente, a extensão rural foi criada com o apoio da Fundação Rockefeller, nos anos 50, para forjar digamos assim, para fomentar a tecnologização da produção agrária entre os médios proprietários. Para os pequenos proprietários, era uma questão de deixar, era um homem, uma mulher, um jipe, fazendo extensão rural. Isso iniciou um curso de educação, né, de economia doméstica em algumas universidades, para as mulheres extensionistas e para os homens extensionistas. Era um pouco de agronomia, um pouco, era um pouquinho de cada coisa para essa. Somente depois da Constituição é que há uma luta forte. Bom, em 64 há uma luta forte, 61, 64, para que essa extensão rural virasse de fato pública. O golpe vem devastar isso, mas mantém pública, não mais essa associação, porque sempre manteve essa associação empresarial. Um negócio bem estranho, toda essa história da extensão rural. 64 teve luta grande para isso, derrotado com o golpe. Depois, em 88, há de novo uma tentativa importantíssima de reconstruir essa extensão rural voltada para as grandes massas trabalhadoras do campo, derrotada pela ABRA. Quem levou essa luta foi a Associação Brasileira de Reforma Agrária e foi derrotada.
E acabaram com a Embratel, inclusive, nessa circunstância. A assistência rural hoje é uma assistência calcada no agronegócio. O agronegócio propõe, leva receita de uso de veneno para o médio e pequeno produtor e deixa essas receitas no comerciante local, na antena local deles, que é o comerciante local. É óbvio que o que está acontecendo, mas o agronegócio não vem só na corporação, não é só a Monsanto que vem a ANAG junto. Vem o Sindicato Rural de Proprietários junto. E essa ANAG, esses sindicatos, que são entidades sem fins lucrativos e não empresas, estão juntinho com os prefeitos e com os governadores. Então a gente está assistindo dramaticamente um desmantelamento das formas públicas dentro do Estado. E por dentro e por fora do Estado. Eu vou dar alguns exemplos de entidades, eu dei algumas para vocês ontem, mas algumas que são importantes, vocês já ouviram falar delas. Por exemplo, ontem eu falei do Movimento Brasil Competitivo, cuja origem era Movimento Brasileiro de Qualidade e Quantidade. É um agrupamento de entidades privadas, de grandes empresas, inclusive empresas multinacionais brasileiras, para passar acordo com o Estado para aumentar a eficiência e eficácia do Estado. Significa para mudar a forma de pensar o público e passar a pensar como empresa. E é isso que dá esse pregão para professor. As OS que contrataram médicos era uma indústria de OS, isso é uma industrialização da área de educação e de serviços. Na saúde foi dramático. Em São Paulo, tinha OS que fazia o seguinte, para quem conhece um pouquinho de saúde, para vocês terem ideia da coisa trágica. Reuniam os médicos tinham de bater ponto, os médicos eram bem pagos. Viu? Os salários desses médicos do OS eram bons salários. Porque para suportar a humilhação que eles iam suportar, eles tinham de ganhar bem. E mais, eles tinham de ser um modelo para quebrar o contrato público. Então, os médicos de OS ganhavam mais do que os médicos contratados. Bom, esse é um exemplo, que é um médico que eu conheci, que escreveu uma tese sobre isso, uma dissertação. Eles eram levados para bater ponto num centro. Então, todos os médicos chegavam lá e batiam centro. E eram distribuídos dia a dia, aleatoriamente, para os bairros. Isso é o contrário de tudo o que é pensado na saúde, onde a relação médico-paciente é uma relação que se constrói, é uma relação lenta, é uma relação fundamental, não. Ela assim, hoje precisa de pediatra nesse bairro, vai você. Hoje precisa de clínico geral naquele outro bairro, vai você. Cada vez eles estavam, era uma cadeia produtiva. Bom, a gente tem várias outras cadeias produtivas complexas que eu não quero entrar na discussão, mas eu quero lembrar para vocês algumas outras entidades que estão. Elas não aparecem nem sempre muito claramente, mas elas estão aí no cotidiano, de maneira que a gente não se iluda, que é o MBL. O MBL é só uma ponta visível e a gente precisa achar onde está essas entidades. Bom, todo mundo já ouviu falar do Instituto Millennium. O Instituto Millennium hoje regrupa grandes universidades privadas, grandes professores de grandes universidades públicas e a grande mídia na formação da opinião cotidiana, assim como o Instituto Fonmises, que esses vocês já ouviram falar, que está na base dessas organizações conservadoras pelo país. Mas, além disso, a gente tem o Estudante pela Liberdade, que é a tradução brasileira do Students for Freedom nos Estados Unidos, o Student for Liberty, já nem tenho mais certeza, que esse é a base do MBL. Mas, os mesmos apoiadores desses grupos estão em entidades como, vou pegar uma aqui do Rio Grande do Sul, Instituto Ling, é uma fundação em 95 que tem como intenção fornecer bolsa de estudo para as melhores instituições do mundo para desenvolverem talento, para jovens desenvolverem talento intelectual e empreendedor. Meia dúzia de bolsas.
mas isso mobiliza uma quantidade enorme de população que essas bolsas, esses prêmios e recompensas funcionam como loteria. Loteria é para apagar as contradições e deixar supor de que é possível alguma coisa para além disso. Você vai ganhar o prêmio e você vai subir de escala. Então a gente está... O Ling, por que a importância do Ling? O Ling está junto em um montão de outras entidades, sem fins lucrativos e empresariais, avançando. Instituto Península, braço social da família Abílio Diniz, todos pela educação, já mencionei ontem. Instituto Ayrton Senna, já falamos disso. Fundação Vitor Cívita, pegando algumas, tá? Todas estão lidando com educação, saúde, esporte e desenvolvimento sustentável. Porque isso significa garantia de redução de impostos. Essas são as áreas onde as entidades sem fins lucrativos podem atuar e terem redução de impostos para suas atividades e poderem as empresas doarem recursos para essas fundações e descontarem esses recursos doados do imposto de renda. Em outros termos, a população brasileira financia as entidades empresariais, que por sua vez vem devastando por dentro a construção pública e socializante de políticas públicas, tanto na concepção quanto na execução, como na gestão. Eu tenho de concluir, e eu queria só falar mais uma coisa para Berenice, que eu acho que é bem importante. Formação, qual é a questão da formação hoje? Olha bem, quem é que está fazendo formação da nossa juventude? Não está fazendo nem de maneira horizontal, nem é nas redes. É de maneira hierárquica, igrejas. E de maneira altamente desigualitária, que são essas entidades financiando ou fazendo concurso de bolsa, fornecendo bolsas sem nenhum direito. Eu acho que a questão que a Berenice traz para mim, eu estou inteiramente de acordo. Nós temos de trabalhar na horizontalidade e nós temos de usar todos os meios de formação. Mas o que eu vejo não é que a formação burguesa venha por outro. O uso da rede é uma coisa. O outro é que essa formação esteja sendo feita pela rede. A formação é feita pela grande mídia corporativa, a formação é feita pelo sistema empresarial, a formação é feita pela subordinação dos trabalhadores em condições cada vez mais precárias. Eu venho trabalhando na formação política há muito tempo. Eu acho, sinceramente, que a gente tem de ter orgulho das nossas tradições. Orgulho das tradições teóricas, das tradições de luta que nós temos, inclusive das formações tradicionais, nossas, contra o capital. Não para que a gente não queira usar tecnologia, tem de usar. Mas nós temos uma história, e o MST é talvez quem dá a melhor lição de processos em grande escala de formação de trabalhadores. A gente tem muito a aprender com a nossa própria tradição, e eu acho, sinceramente, que a gente precisa urgentíssimo sair da disputa meramente acadêmica para estar na disputa, luta na academia, luta fora da academia. E eu acho que bem-vindo